quantas das suas escolhas realmente são suas? Você já se fez essa pergunta? Porque assim, me aconteceu um episódio em que eu fiquei muito pensativo sobre isso. E depois de um tempo, eu percebi que muita gente tem esse mesmo problema. Só que eu fiz ao contrário. Em vez de eu me calar e consentir, eu fiz do meu jeito, da minha forma. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre esse tema aí. Quantas das nossas escolhas realmente são nossas, né? Porque me aconteceu aí nos episódios. Eu fiquei bem pensativo, né, quanto a isso. Sobre fazer, né, um vídeo sobre isso pra, não sei, alguém que tá precisando, alguém que talvez compareça, né, consiga entender a mensagem aqui do vídeo, que esteja passando por esse ensinamento. E assim, você já deixou de fazer alguma coisa por aprovação de alguém ou por medo de dar errado, fazendo o que você não queria? Porque assim, é muito fácil você ter um propósito, você querer realizá-lo, mas ao decorrer da sua jornada você encontrar pessoas que, não querendo te desanimar, mas falando olha, isso daí não é tão legal. Você pode fazer por aqui, por aqui, por aqui. E assim, para você fazer alguma coisa, você tem que ter um propósito. E para você realizar o seu propósito, ele tem que ser firme. Se você pensar em desistir ou a depender do que os outros falarem, do que os outros não aprovarem, você resguardar a sua ideia, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Esse daí é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente já entra na parte de influência. Ou seja, o que você vê no dia a dia, vídeos na internet também é muito comum. Parênteses, amigos, qualquer pessoa assim que possa te influenciar. Eu citei os exemplos mais possíveis, né, que são os mais próximos, mas nem sempre o que você planeja é o que os outros planejam. Por exemplo, eu já tive uma ideia de abrir uma estamparia, só que a primeira coisa que eu comentei com os conhecidos meus foi que a estamparia não vale a pena porque muita gente já faz. Olha, eu achei uma ideia muito bacana, só que acabou que não foi pra frente porque os equipamentos eram muito caros. E por certa parte, a pessoa tinha razão, tem muita gente que faz, mas no meu ver, todo mundo usa roupa. Então, por que não comprariam minha roupa? Entendeu? Eu tinha um propósito e tinha uma ideia fixada. Só que eu escutei opinião de outras pessoas e mesmo assim eu decidi que eu queria. Só que como o orçamento ficou muito caro, eu falei, olha, por esse orçamento não vai dar certo, não vai dar bom. Então eu acabei deixando de lado a ideia. Só que assim, isso tem que ser algo que você enxergue que não vai ser bom pra você. Porque quem iria tirar o investimento, o dinheiro, seria eu. Não seria quem falou pra mim, entendeu? Então você tem que se autoanalisar se as circunstâncias cabem pra você, se você acha que vai valer a pena ou não. Claro que você não vai fazer isso de um dia pro outro, entendeu? Isso equivale o tempo.
Um negócio que eu aprendi é que não adianta nada você fazer as coisas com pressa, porque vai dar errado. Desde menor eu sempre fui uma pessoa que gostava de tudo na hora. Quando minha mãe falava pra ir no parque, desde a hora da manhã até a parte da tarde que ela leva no parque, que ela me levava no parque, eu ficava enchendo o saco dela. Sempre fui muito agitado, né? Muito ansioso. E eu todas as vezes que acontecia de eu ser ansioso, esse foi um exemplo mais raso. Eu vou me aprofundar mais pra frente. Toda vez que eu fui ansioso, sempre deu errado, entende? Sempre deu errado. Então, eu aprendi que nada se vem da noite pro dia e que nada se vem de forma rápida. Você tem que analisar, planejar, ter um objetivo. Se tal coisa der errado, eu tenho outra coisa. Tem que ser algo planejado com propósito e com uma ideia fixa que você não vai mudar de ideia, a não ser que você mesmo perceba que não vai ser bom pra você, entendeu? Vamos lá. Tem um outro aqui, um relato mais interessante, que é sobre quando eu comprei minha moto. Essa que eu tenho agora, eu tenho umas Onix. E assim, é uma moto que não tem muito mercado brasileiro. Não tem muito mercado. E assim, eu peguei ela como primeira moto. Eu não sabia dirigir. Eu tirei minha carteira fazia pouco tempo. Eu nunca tive contato com uma moto tirando da autoescola. Então eu não sabia nada. Ia ser minha primeira moto pra dirigir, pra poder dar uma volta. Poder ir voltar do trabalho, dar umas voltas e tudo mais. E assim, eu queria uma moto. Vamos lá, falando sobre propósito. Eu queria uma moto em que ela não fosse de baixa cilindrada. Por que de baixa cilindrada? Se eu tô dirigindo numa estrada, esse é meu pensamento, tá? Eu tô dirigindo numa estrada e eu preciso ultrapassar um carro de forma rápida. Se eu tivesse pegado uma 160, por exemplo, essa ultrapassagem ia ser mais demorada, podendo colocar em risco minha vida no caso de vir carro na outra mão. Entendeu? Isso tanto numa rodovia também, por a moto ser mais leve a 160. Sei lá, acontecer algum acidente na hora que eu for ultrapassar um carro, algum caminhão, alguma coisa assim. Então eu optei por uma média cilindrada, que é mais pesada, tem mais força, mais torque e assim por diante. Então esse foi o meu pensamento, eu não vou pegar uma moto baixa, uma moto de baixa cilindrada, justamente por isso. E também porque eu quero uma moto que seja bonita e que seja diferente. Esse foi meu propósito ao pegar minha moto, entendeu? Sem contar que também é mais conforto pra mim. Então eu queria uma moto eficiente, bonita, diferente e que me agradasse. Vamos lá. Eu escutei muita gente que anda de moto, gente que nem anda de moto também. E assim, a maioria falou, olha, compensa mais você pegar um carro. Falaram pra mim começar de 160, moto mais baixa e depois aumentando. Falaram pra mim não pegar essa moto que eu queria porque ela dava problema, que não tinha peça, não tinha mecânico e que logo mais ela ia parar, não ia dar um ano, não ia dar 6 meses. Foi algo que, tipo assim, foi de pessoas próximas, sabe, que falaram isso comigo. E você tem que saber filtrar, porque era uma coisa assim que eu queria muito. Só que eu tava na fase de decidir. Teve moto como MT-03, que também me chamou a atenção, que me recomendaram. Teve moto como Shinerai, Royal. Teve muito tipo de moto. As motos são boas. Eu eu gostei bastante, tipo, de todas os feedbacks que eu tive de todo mundo. Só que assim, no final, a consequência vai ser minha. O dinheiro gasto vai ser meu. E se vier a acontecer alguma coisa, quem vai pagar
quem vai assumir o problema sou eu, entende? E isso você pode colocar em qualquer situação, em qualquer uma situação, entendeu? Você tem que saber ter seu propósito, saber escutar, saber filtrar e agir conforme você acha correto, sem ser influenciado por ninguém, entendeu? E isso é o que eu acho que falta muito na sociedade hoje em dia, entende? E muita gente se deixa levar por vídeos, entendeu? Uma das coisas que eu admito que eu fui bastante influenciado nessa parte, que eu queria pegar uma 4 cilindros de primeira moto de todo jeito. E eu só não peguei na época porque eu não tinha dinheiro. E que eu vendo hoje em dia, pô, eu não preciso de uma moto dessa. Não ia caber. Não, vai, acho que até caberia. Mas eu já fui ver muito apertado. E esses são outros pontos também que você deve analisar. Tipo, você tem que olhar a situação no geral. E isso, tipo, foi no calor do momento. Hoje em dia eu já penso diferente. Porque levando em conta do tudo que me foi passado de conhecimento de pessoas experientes, não foi o que eles falaram que eu decidi acatar, foi o que eles falaram, eu analisei e eu cheguei a uma conclusão baseado na minha situação atualmente. E eu pretendo sim ainda ter uma 4 cilindros, porque é um negócio que eu gosto, uma moto que eu gosto, que é XJ6 Hornet. A que eu mais acho bacana é uma XJ, entendeu? Mas assim, são planos para o futuro. E que eu decidi, que eu filtrei e soube analisar qual é o melhor para mim. Não com base na vida do outro, porque eu não sei a condição do outro, não sei como a pessoa vive, não sei nada, sabe? Posso até saber, mas são pessoas, são modos de viver diferentes, entendeu? E devido a tudo isso, no final das contas eu peguei minha moto porque foi a que eu sempre quis, sabe? Eu já tive problemas com ela, de tipo, cair com a moto. Eu já sabia desse risco porque eu não sabia dirigir moto. Minha primeira moto ia ser uma média cilindrada, então dizem que é mais difícil. Mas pra mim eu não via diferença de baixa e média e alta cilindrada até vai, porque é mais pesada. Que foi a única coisa que eu achei mais diferente, né? Só que eu já sabia desses pontos, eu já levei tudo em conta, porque como eu falei no início, antes de eu comprar minha moto, eu pesquisei ela uns 6 meses antes, eu fiquei direto pesquisando sobre moto. Eu vi FZ, vi a R15, vi Royal, Bajaj, Shinerai, todo tipo de moto. Eu pesquisei antes de tomar minha decisão. E assim, nada vem de forma rápida, nem de forma fácil e nem de forma não pensada, entende? E com essa minha moto, eu já caí diversas vezes. Na primeira semana, eu já tomei uns 6 tombos com ela. Hoje em dia, eu já tô pilotando ela de forma correta, né? Não tive mais nenhum acidente, nem nada. Mas eu caí com ela de parada, não andando, de forma parada mesmo. Porque eu tava com dificuldade de colocar o pé no chão. E assim, pessoas, né, que me ajudaram na escolha da moto, que deram suas opiniões, obviamente falaram, olha, eu falei pra não pegar essa moto, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E tipo assim, fale o que for, sabe? A decisão foi minha, quem tá caindo é eu. O problema é meu. Se eu ter que ir no médico, como eu já cheguei aí muitas das vezes, de machucar as costas, torcer o pé, foi coisas que, vai, essa parte aí eu não tava no script, mas são consequências que minhas atitudes geraram e que eu já tava ciente que poderia acontecer alguma coisa desde a época que eu fiz a escolha da moto. Claro que como foi minha primeira moto, tinha coisas que eu não tinha como saber e que eu aprendi deixando o medo de lado, sabe? De pegar
e fazer o que eu queria. E assim, hoje eu tô muito feliz com a moto. Assim, na época eu fiquei bem triste, né? Porque eu contava com o apoio, né, do pessoal, tipo, eu tô aprendendo e tudo mais. Mas assim, no final, a gente tá ali pra, tipo, hoje em dia tudo se leva muito na brincadeira, né? Então eu não ligava muito. Mas você fica meio afetado. Teve época de eu, tipo, falar, pô, não vou com a moto hoje, porque vai que eu caio. E, tipo, você se sente mal. Eu não vou falar pra vocês que não. Mas assim, se você não perde esse medo, você nunca vai conseguir fazer o que você realmente quer. Então, sabe, é algo que deve ser repensado. E que eu vejo que hoje em dia, vocês, né, a sociedade em si, deixa muito isso de lado. De deixar que realmente gostamos para fazer o que a sociedade acha certo, entende? E assim, o que eu concluí com tudo isso? Assim, o que você for fazer, você não precisa sair contando para todo mundo. Conte para pessoas que você realmente sabe que os conselhos são para o seu bem. Ou conte de uma forma mais leviana, digamos assim. Porque você botando muita expectativa ou falando diretamente o que você vai fazer, parece que desperta alguma coisa que começa tudo a dar errado. Ou começa a aparecer pedras no meio do caminho. Eu não sei explicar essa sensação. Ou você se sente mais pressionado. Acho que essa seria a palavra certa. Se sente mais pressionado. Então, um negócio que eu aprendi é comentar por cima, ou às vezes nem comentar, sabe? Eu gosto, o que eu peguei pra mim hoje é, se for algo muito importante, algum problema, sabe, você não precisa sair falando, porque o que aquela pessoa vai agregar na sua vida? Tipo, ela tem alguma influência sobre o problema? Se ela tem, bom, conversar é uma solução. Se ela não tem, pra que você vai comentar? Tipo, o que ela pode agregar? Se ela não puder agregar nada, capaz de ela até piorar o problema. Então, não vale a pena você falar. Entendeu? Se você tem um plano, se você fez sua escolha, siga ela, finalize e depois disso comente, porque você já vai ter o resultado, então não vai ter o que falar, sabe? Não vão ter o que falar. Você, olha, parabéns pelo seu resultado. E é isso. Não vai ter diálogo negativo. No final vai dar tudo certo. E você não precisou ficar com aquele peso do pessoal falando negativo no seu ouvido. Ou falando coisas que você não queria ouvir. Entende? E assim, a frase final que eu deixo aqui pra vocês, pra reflexão, é: ser livre não é fazer tudo o que quer, mas saber o porquê está fazendo. Com essa frase eu me despeço. Peço para que você deixe o like, se inscreva no canal. E até um próximo vídeo.